Mônica Tavares e esse é o canal Corpo Luz MT. Corpo Luz, um espaço para a gente poder falar do corpo na sua totalidade expressiva e com todos os assuntos que podem colaborar para essa visão de um corpo expressivo em sua totalidade. Hoje, no nosso bate-papo, tem aqui uma pessoa muito especial, uma pérola, uma psicodramatista, que eu tenho um carinho enorme de poder agradecer a presença aqui. Uma pessoa, para mim, que é exemplo e é, assim, referência de força, resiliência e coragem. E é sobre coragem, é sobre um pouco disso, né? Assim, que é o nosso tema aqui, que é o corpo em exposição e o medo de estar em cena, o medo de estar em público, né? E eu vou chamar aqui essa pessoa que eu falei assim, o nome dela é do Carmo Mendes. Do Carmo, querida, muito obrigada por estar aqui. E eu vou pedir para você se apresentar para a gente. Obrigado, Mônica. E, em primeiro lugar, né, estou honrada e quero agradecer o convite para esse bate-papo gostoso que nós vamos ter agora. Né? E quando você fala me apresentar, uma coisa muito importante, como eu cheguei na psicologia, em especial no psicodrama. A minha primeira formação é em comunicação social e trabalhava com publicidade e fotografia, sempre de olho na psicologia. Mas a psicologia que eu conheci era o viés da psicanálise. E eu falo, mas não é isso. Meu corpo já me dizia, não é parado desse jeito. E um dia, num processo psicoterápico, eu descobri o psicodrama. Por acaso, a terapeuta era psicodramatista. Eu falei, é isso que eu quero. E isso revolucionou a minha vida, porque eu era professora universitária e voltei para ser estudante universitária. Fui fazer psicologia, fui fazer o psicodrama e estou nessa história caminhando já há 33 anos. Junto com o psicodrama, isso um pouco mais recentemente, eu fui trabalhar com terapia dos traumas. E se eu pegar a pandemia, então, olha, momento perfeito, não tem por onde ter trauma por todos os lados. Vamos Né? Eu fiz a formação, então, em EMDR, em Braspoint, e abordagem integrada da mente. E eu brinco assim, é junto e misturado com o psicodrama, me torna a pessoa que eu sou hoje. Né? E você falou resiliente, essa palavra para mim é muito significativa. E acho que vai aparecer várias horas aqui no papo. A gente tem que reinventar a vida a cada momento. Que lindo. E a gente tem em comum a questão do psicodrama, né? Eu sou uma artista da cena, psicóloga também, não atuante no momento, mas o psicodrama, como que você explicaria para a gente o que seria o psicodrama? Como que é a terapia por meio do psicodrama? O que me encantou no psicodrama é que não é uma terapia verbal. Você usa o verbal, você usa a comunicação, toda a tua história, mas num viés do teatro, você representa a sua história, você dramatiza. E a gente até brinca no consultório, e nós não temos intenção nenhuma de ir para palco, para ser atores, para ser atrizes, então não existe essa perfeição que o trabalho de vocês exige. Mas nós representamos, através das emoções, as nossas histórias. Então, quanto mais eu estou envolvida emocionalmente, quanto mais o meu corpo está em cena falando, menos racional eu fico. Então, tanto você vai usar isso individualmente, então você, terapeuta, e o cliente jogam esses papéis, e numa terapia de grupo fica riquíssimo. Os colegas do grupo também representam situações que você venha trazer como sendo tuas questões. Não sei se isso explica, ou se você vai me perguntando coisas, eu posso até pontuar mais claramente. Sim, assim, eu acho que uma coisa muito importante, que eu costumo dizer que, assim, que a arte é terapêutica, pode ser terapêutica, mas não é terapia. Né? Então, são lugares diferentes, onde a gente vai lidar
com questões da vida de maneira diferente, né? Então, assim, como o foco, para mim, é lidar com o corpo, como para você, no psicodrama, você lida com o corpo? Como que o corpo se expressa nesse tratamento, digamos assim? Por exemplo, muitas pessoas não têm consciência do corpo, do seu corpo, da expressão que está passando, e vem para a terapia com questões, vamos ver um exemplo de uma situação. Eu não sei por que as pessoas acham que eu sou antipática, eu falo tanto com todo mundo, porque, afinal, aí começa a se contorcer, a olhar para cima, e não dá conta que está fazendo uma expressão que um enxerga o outro no olho. Então, eu uso um recurso nessa hora, por exemplo, que se chama espelho. É uma das técnicas do psicodrama. Eu falo, vamos fazer o seguinte, eu vou te mostrar o que eu percebi do teu corpo quando a gente conversava. E peço para o cliente, fica só me observando e eu vou ser você um pouquinho, eu vou entrar no seu lugar, como se eu fosse você. E eu repito exatamente o que ele está fazendo. Às vezes dá um choque. Eu não fiz isso. Falei, fez, eu vi. Aí eu falo, peraí, fez, eu percebi desse jeito. Talvez os outros também percebam assim, você não se percebe. Se ver no corpo do outro, né? Exatamente. E ter um pouco... Então, você falou, é legal. A gente não faz uma terapia corporal, mas eu uso o corpo como expressão. Excelente. E é disso que é o nosso tema, assim, né? É o corpo em expressão, mas, por exemplo, no meu trabalho, né, que eu lido com oficinas de jogos de improvisação. Então, um dos pontos da oficina é o corpo em exposição, né? A improvisação te expõe. E, às vezes, a gente tem um certo receio dessa exposição. E é o tema nosso aqui, né? Corpo em exposição, o medo, o receio. E isso para o artista, eu vou dar o exemplo do artista da cena, o artista das artes cênicas, né? Dança, teatro, circo. Até mesmo o cantor, né? O músico, ele está em cena. E há outras profissões que também lidam com o corpo em exposição, né? Um telejornalista, um orador, um palestrante. E, muitas vezes, mesmo que a gente, na arte, tenha uma preparação, né? A dança tem uma preparação, o teatro, a gente tem todo um mecanismo, né? A gente tem exercícios, a gente tem um coletivo com a gente. Então, assim, a gente não está só, a gente treina, ensaia, repete, tem um foco, né? Tem um foco que é a obra, a apresentação, né? E aí, eu fico pensando, porque mesmo assim, existe um receio. E muitas vezes, isso é bom, assim, um receio de entrar em cena, aquela borboleta que... Mas você fica mais atento, né? Mais estudioso. Né? Ai, aquilo, sabe? Se esse... Ui, o que vai acontecer, meu Deus? Se isso não acontecer, você tá morto, né? Assim, porque não tem como vai dar certo. Muita coisa passa na cabeça. Será que eu vou esquecer o texto, a coreografia? Será que vai dar branco? Aí começa. Será que as pessoas vão gostar? Será que... Quando isso começa a exceder, ou quando, né? Nem isso, por razões diversas, este medo começa a ser paralisante, aí eu já acho que tem algo mais. Quando a gente não dá conta de enfrentar a exposição. Aí eu acho que é de outra ordem, né? De uma ordem... nessa hora... E como que você vê isso, né? Como que você vê isso e como que você lida com isso? Nesta hora, quando o medo deixa de ser um fator normal frente ao novo e que te congela e que te paralisa, é um mergulho na psicoterapia. Mas, assim, o que é normal? O normal é, por exemplo, eu vou fazer uma palestra, os 3 primeiros minutos dá frio na barriga, olha para a plateia, se é presencial,
Se é no online, olha, cadê a tela, cadê as pessoas, cadê a voz? Aí você tem o cérebro começa a compreender. Em 5 minutos você vai embora, está caminhando. Mas se eu sei o conteúdo do que eu vou fazer, você sabe a peça, sabe a música, sabe o teu papel e começa a paralisar e dar branco, né? Eu uso um termo que é a criança interna está roubando a cena. O que é isso? São os nossos traumas infantis, são histórias de sofrimento passado, onde eu passei vergonha, onde eu fui desqualificado, fui desconsiderado lá na infância e estava congelado, e eu não trabalhei isso. Eu fico um pouco mais nervoso, é como se essa criança saísse de dentro de mim e paralisasse o adulto. Então, é feito um trabalho, né? O exemplo básico. Muita gente tem medo de falar em público. Muita gente teve, né? Quem puder estar nos ouvindo, né? Vai refletindo a história. Quem nunca? Quem nunca passou vergonha na escola, gaguejou, o colega riu, ficou vermelho, apontou que está vermelho, ficou roxo. Aí a professora riu também. Aí ferrou de vez, até a professora ri de mim. Aí eu chego em casa, criancinha ainda, pedindo socorro para quem? Papai e mamãe. Se eu sou de uma família rígida, ainda bem. Bem feito, quem mandou não obedecer a professora, quem mandou, então a criança fica perdidaça. Como é que reflete no adulto? Se ela não vai trabalhando e superando isso, se eu começo a falar numa reunião de trabalho e um colega comenta uma coisa com o outro, é de mim que ele está falando, que é que eu não sei. Aí vem todos os fantasmas. Então, você como que descascando uma cebola, eu uso também muita metáfora no trabalho, você vai pegando ponto a ponto. Qual foi a última vez que você se sentiu assim? Então, vamos fazer uma cena no consultório de psicoterapia. Faz como a sua professora fez para eu ver, se eu estou numa sessão individual. Agora você é você criança, com quantos anos? E eu sou essa professora. Eu vou repetindo a cena. E eu vou incentivando que essa criança fale para essa professora o que ele não tinha condição de falar naquela hora. Então, você vai numa viagem imaginária do como ser. Então, você vai, assim como com a professora, com o irmão, com o pai, com a mãe, você vai trabalhando os papéis que a gente tem na vida. Né? É interessante que no teatro vocês fazem isso, mas com uma proposta completamente diferente. Sim. Né? Que é a arte cênica. Né? Sim, e eu fico pensando assim, existem vários fatores, né, que podem causar o medo, o receio. E eu digo isso também porque eu sinto que a autocrítica, e é um exemplo para mim também, porque a Mônica dá aula, né? A lida com o corpo, é uma artista, gente, mas assim, quem não tem receio, quem não tem medo, né? E ainda num período de uma pandemia que trouxe por si só o medo, eu fico pensando numa questão que a gente pode conversar um pouco aqui, que é a autocrítica, sabe? O excesso. Então, por exemplo, eu sinto que muitas vezes, pelo meu excesso de crítica, assim, não posso fazer isso, porque se não eu fizer isso, assim, começa. Aí a gente começa a dar um monte de justificativa e prefere até não fazer, às vezes, né? Porque eu sinto que existe isso também, né? A questão do julgamento, da autocrítica em excesso, do vislumbrar uma perfeição que não existe, né? E assim, quem não... Porque nós estamos assim livres do medo em várias situações, por mais que a gente possa estar treinada para isso, né? Então, você falou uma coisa... te cortei, desculpe. Você falou da perfeição. Né? Então, a melhor forma de entender o boicote é quando você se julga. Não, eu sou super perfeito, eu só faço quando estiver completamente certo. Ou seja, você não vai fazer. Não vai. Porque não existe perfeição. Então, na verdade,
Quem está muito cego atrás da perfeição não está admitindo o medo. Uhum. Né? Eu diria, o feito é muito melhor do que o perfeito, porque o perfeito não vai existir. Não vai existir. Quanto mais eu faço, eu qualifico, eu mudo, eu faço de outra forma, mas eu faço. Acho que a pandemia mostrou isso para muita gente. Né? Você falou da pandemia, eu diria, o mundo, né? Ao menos o Brasil, né? De março para cá, já vamos indo para 2 anos de Covid, e eu fiquei imaginando uma criancinha que tenha nascido nesse período, conheceu o mundo de máscara. Ela não conhece outra forma de expressão. Então, para ela, é natural que esse paninho que tem no nariz é um tipo de roupa. Uhum. Como existe touca, como existe calça, como existe blusa e sapato, essa é a roupa da boca e do nariz. Sim. Fala isso há uns 10 anos atrás. Que coisa louca é essa? Né? Então, a gente também, o cérebro vai se adaptando a isso. Sim. E assim, eu ia te perguntar uma coisa com relação a isso, assim, que não estamos imunes, né? Como que é para Não. você, assim, como é que é para você o medo? Quando que vem medo para você, Ricardo? Quando que te Olha, falta se expor? Quando que isso acontece? por Acontece? exemplo, é natural ter medo quando você recebe um cliente novo. Assim como você vai se apresentar pela primeira vez numa plateia, eu estou me apresentando para esse cliente novo e ele também está se apresentando para mim. Uhum. Ele me busca como uma profissional. E eu tenho que, na relação com ele, num primeiro encontro, eu dou conta? Essa história está legal? Ele pode ter história que batam nas minhas histórias, nas minhas cenas temidas? Uhum. Se eu vejo que eu vou congelar, eu falo, caramba, eu posso indicar para uma outra pessoa. Então, é humildade profissional. O que Ah, você é capaz de fazer do que você não é. uhum. Mas esse medo é saudável, porque é um medo atencioso ao outro. Se são coisas que te despertam, esse caso eu tenho que estudar um pouco mais, esse eu vou para supervisão, e esse é um lugar mais tranquilo. E você vai embora. Você não pode paralisar no medo. É natural ter medo. E esses são medos, isso que você está falando, que também coloca limites, né? O limite, Uhum. até onde você dá conta, até onde que você não dá conta, né? E a questão do novo é muito legal com relação ao ter medo, porque eu acho que tudo que é novo dá uma certa impacto. Você fala, opa, Sim. um receio, é novo, isso aí eu não, né? O não conhecer, o desconhecido dá um certo receio. Eu fico imaginando como é que vai ser agora com a nova tecnologia, né? Que vai entrar aí, substituindo o Facebook e tal da Meta. Como que vai, qual o impacto que vai ter nisso para a gente que está acostumado a alguma coisa? O que eu quero dizer com isso a gente, é o seguinte: quando a gente está acostumado com alguma coisa, a gente já sabe como lidar. É um terreno que eu domino, que eu, de certa Uhum. forma, controlo. Aí, por exemplo, quando você cai no jogo da improvisação, você não controla. É tudo novo e você tem que se virar ali naquele lugar. Então, acho que uma coisa que ajuda, pelo menos assim, quando eu trabalho com jogo e improvisação, é criar um acolhimento, sabe? Criar um passo a passo para o corpo se mover, para o corpo se conhecer, para o corpo entender o que ele está fazendo. E aí você vai entendendo o seu espaço, entendendo que as pessoas também estão no mesmo barco, que aquilo vai junto. Então, aquilo tem uma certa ok. Não é? O desconhecido, ele vem, um tema de improvisação vem, de um jogo, mas assim, eu estou num espaço confortável para mim, estou num espaço bacana. Seria o aquecimento, né, que você está falando, o aquecimento corporal para esse tipo de trabalho. A gente Uma... entrar no espaço com um certo acolhimento, onde aquilo tudo passa a ser gostoso, né? Não precisa ser sofrido, né? O maior desafio para mim da pandemia, Ah, tirando o medo natural, né? Não acontece só com os outros, pode acontecer comigo, com a minha família, com meus amigos, a morte. Então, não tem hoje quem não tenha perdido alguém querido.
né? Já passamos de 600 mil pessoas, e a coisa vai crescendo no Brasil. E eu me vi profissionalmente que eu trabalhava porque sempre presencial, né? O computador era apenas uma ferramenta para mim para trabalho. Sim. E eu falei, é um absurdo, como é que você vai fazer psicodrama online? Isso não existe. Os psicodramatistas foram enlouquecendo e usamos o próprio psicodrama como o desenvolvimento de espontaneidade, o trabalho prático, dinâmico e criativo aprenda. Então, eu que estava acostumada a ter o corpo inteiro, como você tem no teatro, eu tinha o corpo inteiro com o cliente, eu tinha toda a dimensão de almofadas em consultórios, objetos para fazer um trabalho, a gente se vê enquadrada aqui nessa telinha, meio plano, e fala, vamos explorar agora outras expressões. Né? Como é que eu vejo o olhar, como é que eu vejo o rosto, como que a pessoa se comporta. As mãos ficaram muito mais presentes na terapia. Era isso que eu queria saber. Como que tem sido esse trabalho no consultório de forma online, né? Como que tem sido isso? Fala um pouquinho disso mais, assim, que isso é legal. Tem sido muito desafiador. Né? O que te faz exercitar sempre a criatividade. Por exemplo, deixa eu achar um papelzinho aqui. Se eu estou com um cliente presencial, eu falo, me mostra no teu corpo como é que você está se sentindo hoje. Imagina que está um dia que ele está muito irritado, aborrecido, está triste, ele faria aquilo. Me mostra com esse corpo, eu vou fazer o quê? Eu vou me fechar, eu arranco os cabelos, eu estou nesse espacinho. Agora, pega numa folha de papel, você vê que eu já estou pegando papel, estou concretizando alguma coisa, a mãozinha. Me mostra, se você fosse o papel, como é que você estaria? Olha eu aqui. E eu posso começar a fazer uma dramatização a partir da... Ah, isso aqui é você? Então, espera aí. Só um minutinho. Eu estou aqui, ó. E você está aqui. E começa agora, vamos trocar de lugar? Eu fiz a inversão de papel, que é uma técnica, e começamos a conversar nos olhando. Isso é um objeto intermediário, que já aquece para a ação. Se eu estivesse no presencial, eu não precisaria usar isto. Né? Agora uma pergunta curiosa para você, Mônica. Como foi fazer... Eu já fiz oficina com você, maravilhosa. Presencial. Como foi transformar, ser uma atriz online, fazer as suas oficinas online? Que quem não fez, vale a pena fazer, gente. É 10 o trabalho. Qualquer hora eu vou fazer online também para aprender. Como é que é fazer isso online? A princípio, assim, então, a princípio, eu fiquei assim, um pouco resistente, porque como fazer um trabalho que é um jogo, né? Aí, na minha cabeça vinha logo, como que joga futebol, cada um em casa e joga bola? Jogadores em casa, cada um na sua casa. Não tem como bater bola no jogo assim, né? A gente pode fazer igual como na dança a gente faz, a gente pode fazer, e a pessoa vai acompanhando na tela, sim. Mas e o jogo? Como que a gente vai fazer jogos que são presenciais, jogos que eu preciso ver o corpo do outro, agir e reagir, jogos que eu preciso de objetos para serem utilizados entre as pessoas? Então, aquilo, a gente não tem jeito, não tem jeito. Aí, como você também deu exemplo aí, que você reinventou, né? Então, assim, eu reinventei. Não que o conteúdo do trabalho tenha mudado, que a oficina continua lidando com da mesma forma, né? A oficina lida com a parte de um aquecimento corporal através da dança, né? De um aquecimento dançante, e a dança traz esse recurso, né? Da consciência, né? Do corpo, tudo. Daí a gente vai entrando, né? E o corpo-voz vai entrando nesse aquecimento e a gente começa a improvisar e a gente começa a jogar. Agora, usando da possibilidade do jogo, da improvisação individual e da improvisação coletiva pela tela.
Então, assim, no que é possível, dá para a gente fazer bastante coisa, sim, porque é assim a vida, né? É o novo. Então, se eu estou lidando com a improvisação também, de certa forma, é falar, e aí, né? Se a improvisação, para mim, no meu trabalho enquanto artista em cena, seja na dança como no teatro, eu uso da improvisação para compor algo, eu tive que compor de uma outra forma, né? De uma outra maneira. E assim vamos, né? Assim, reinventando, porque eu acho que foi isso que a gente teve que fazer, né? E esse corpo se apresenta de uma outra forma, né? E eu fico pensando assim, como que esse corpo teve que também se reinventar com essa pandemia, né? Então, assim, o meu corpo, eu não sei, gostaria de saber como que é para você, assim, como que foi isso, essa mudança. O meu corpo sentiu muito, né? Eu teve uma mudança de hábito, né? De rotina, e o corpo sentiu. Então, também tem a questão, né? O tempo está passando, o corpo está entrando em novas perspectivas. Então, assim, o meu corpo sentiu muito, eu tive que cuidar de várias coisas. Assim. E como que foi para você, Luca? Para você, e como você tem sentido esse corpo no consultório? Eu acho que para todas nós, né? Eu senti muito, Uhum. né? Por exemplo, usar máscara me incomoda profundamente. Então, eu vou aprendendo a lidar com esse incômodo, porque eu não gosto nada perto do meu nariz e tenho que estar assim o tempo inteiro, né? Então, eu sim, o corpo muda. Você ficou um período que ninguém saía dentro de casa no início, né? Assim, era prisão domiciliar literal. E dá-lhe banho de compra e cria-se rituais e as pessoas mudam. Uhum. Trouxe, em termos de consultório, algumas separações, porque as pessoas estavam acostumadas a sair de casa, deixa a filha no colégio, na creche, vai para o trabalho, chega em casa morto, arruma a casa e convive pouco. Uhum. Ah, se a gente tivesse tempo, a gente ficaria melhor. O tempo aconteceu, todos presos dentro de casa, mas numa casa que não tinha estrutura para ter pessoas o tempo inteiro. Então, Uhum. você imagina um apartamento pequeno, com duas crianças, com os pais trabalhando online, as crianças tendo aula online, caindo conexão, a casa um caos, quem tinha empregada pediu para não ir por um período, desorganizou todas as pessoas. O corpo ficou desorganizado. Desestrutura, né? Desestrutura, melhor ainda. Então, essa desestrutura externa desestruturou casais que não estavam já estruturados. Evidenciou, na verdade. Então, muitas pessoas se reinventaram. Sim. Muitas pessoas se separaram para se reinventar de outra forma. Uhum. Né? Então, eu acho que tem sido uma coisa muito sofrida, mas também eu vejo muito o lado, né, da resiliência, o que, que eu aprendo e o que, que eu ganho com isso. Sim. E Sim. acho que um primeiro ponto para todo mundo, a vida é tão rara, como Sim. diz a música, a vida é imediata, Sim. porque não é porque eu sou jovem, tenho 20 anos, eu não vou morrer amanhã. E, de repente, você morre sim amanhã, embora a maioria das pessoas que morreram eram mais velhas no início, depois o ciclo todo foi mudando, morrer no sentido específico em função da pandemia, tá? Não, Tá. não de qualquer outra coisa. Então, eu falo, eu não tenho como deixar para depois, deixar para amanhã, simplesmente porque pode não existir o amanhã. Então, muitas pessoas começaram também a rever afetos, a querer estar mais próximo. Eu falo, agora que eu quero abraçar, eu não posso nem chegar perto das pessoas que eu amo. Uhum. Então, você teve que também descobrir outra forma Sim. de ter contato. E hoje já melhora, hoje as pessoas já têm mais contato, mas ainda assim, vira o rosto para um lado, vira para o outro, abraça. Mas não é com qualquer um, mas a falta que a gente tem, principalmente nós brasileiros, né? Tem que pegar. Foi uma falta enorme, né? Então isso mudou em muitas pessoas também. Você está falando aí de. A gente começou a falar de estrutura, né? Desestruturar, É, rever, refazer, né? E eu fiquei
me veio à mente aqui a metáfora da coreografia, né? Porque a gente tinha uma coreografia antes da pandemia. Você sabia como levantar da cama, você sabia, você tem uma rotina, né? Que seu corpo vai ao banheiro, depois vai à cozinha, tinha toda uma rotina corporal, coreograficamente falando, né? Uma partitura corporal que você repetia, que você conhecia. De repente, isso desestruturou. Teve que fazer uma outra coreografia, cheia de dúvida, cheia de será que é isso mesmo? Será que fazendo dessa forma eu me contamino ou não? Será que eu estou bem? Será que não? Será? Tanto será, né? Tanta dúvida, tanta coisa. Então, reestrutura uma outra coisa e a gente aprende muito com isso, né? Porque assim, a gente sai do lugar, né? Eu acho que o medo, falando do medo de novo, quando a gente sai do lugar, vem o medo, mas depois é impressionante como o nosso corpo ele também tem um poder de adaptação, de refazimento, digamos assim. Então, a gente teve que reestruturar, né? Também. Repensar a vida. E eu acho que a pandemia também trouxe um recolhimento, né, individual, para umas pessoas mais, outras menos, mas assim, literalmente tivemos que nos recolher, nos isolar, né? Então a gente ficou para dentro. E a hora que vai para dentro, a gente vê muita coisa, né? E ver coisas boas e ver as sombras também, né? E o interessante, quando a gente vê as sombras, é a oportunidade de ligar, acender a luz. Sim. Né? Dentro das metáforas que eu trabalho, o bicho-papão está debaixo da cama, tá? E se você ficar encolhida na cama, ele vai ser mais forte e não vai sair nunca mais da cama, que ele sabe que vai te pegar. Mas se você me der a mão, eu vou junto com você, é o terapeuta falando, acender a luz. Você sabia que bicho-papão é um cagão, é muito medroso, ele tem medo de luz? Eu estou falando com um adulto que está com a criança interna dele lá berrando de medo. Uhum. Quando a gente acende a luz, olha a cara do bicho-papão, vamos dar um nome para ele? Então começa a trabalhar as emoções. Uhum. Fazer isso presencial era muito mais fácil. Mais fácil. O desafio foi me dar a mão. Uhum. E às vezes eu uso também um recurso, eu estou com um cliente, eu não estou com um lencinho aqui, mas eu sempre tenho uma caixinha de lenço perto. Se o cliente está mais emocionado, eu pego o meu lencinho, toma aqui, pega aí. Aqui. E ele vem com a mão. Tenta pegar esse papel, Mônica. Você consegue? Não. Aí a gente fica, até a hora que a gente, às vezes, ajusta, né? Uhum. E realmente você faz o contato, olho no olho, e às vezes a gente se perde no olho, eu estou olhando para você, o olho foi para lá, a gente busca, eu estou te olhando, estou olhando, pega o papel. E se ele tem um lenço do lado, quando eu tirei o meu, ele está com o lenço na mão. Isso dá um efeito catártico, é emocionante. Uhum. Assim como você vai dando o afeto com as coisas que você tem ao redor na tela. Isso também foi aprendido. Mas, para mim, confesso, é um desafio a cada hora. Nomear é reconhecer, né? E quando a gente reconhece, a gente traz para perto. E aí já não é mais o desconhecido, algo que eu não sei exatamente o que é. Né? E a gente, sei lá, vai se refazendo a cada dia e aquela coisa. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Como é que é isso? Como é que você vê isso? Porque vai com medo mesmo. Mas até certo ponto, né? Porque o medo ele é necessário para te proteger, para te dar limite, para, né? Ele em excesso que não é legal. Mas como que é, Duca? Vai, mas vai comigo mesmo. Fala com medo. Vai com medo, mas vai. Vai com medo mesmo é uma maneira de você falar, encara a vida, não dá para você ficar parado. O medo, quando você falou, ele é um ótimo aliado quando ele é protetor. Né? Então, se eu vejo, eu estou num andar alto, ele não tem uma grade de segurança, o medo me protege de eu não cair. Mas se eu estou no térreo, estou em frente, não ando, esse medo está inadequado, porque eu estou com um campo livre. É como se, outro exemplo que você me fez pensar na história do medo, às vezes a gente se exige mais do que dá conta.
É como se eu sou uma criança que estou começando a andar. Não espera de mim que eu corra, não me cobra correr. Só que se você adulto está me cobrando correr e eu não corro, eu que sou incompetente. Não é você adulto que foi inadequado, que foi perverso, cobrou o que eu não podia fazer. Uhum. Nesta mesma proporção, a gente vai com essas coisas para a vida. Falei, calma. Primeiro você engatinha, depois você anda, desequilibra e cai, tá? Alguém bate, levanta, bate palminha, ou seja, é natural cair, Sim. como é natural levantar. E é natural. Até a hora que você corre. Isso, e é natural ter medo, e é É natural natural. ficar com o pé atrás, é natural. E tem um passo a passo, né? A gente não dá É. conta de fazer certas coisas, então fazer até onde dá conta. E se eu não dou conta e preciso fazer, pô, então, né, vou ver o que está acontecendo, pedir ajuda, né? Pedir ajuda, conversar com alguém, a terapia é legal quando a coisa está muita, né? Uhum. E é isso, né? A gente está aí, a gente não sabe o que vem. Agora que as coisas estão começando a abrir um pouquinho, a gente não está livre ainda do vírus, né? Ele ainda está circulando, ele está aí, a gente está em pandemia ainda. Mas eu acho que está sendo um aprendizado para todos nós e que a gente possa, eu fico pensando, colocar cada vez mais esse corpo Uhum. pensando com luz, né? Corpo luz, É. aquele corpo presente, aquele corpo que está ali, que está inteiro, está pleno e feliz. Talvez essa questão do feliz hoje está meio complexo, né? Nem vamos entrar nessa seara, mas assim, o que eu estou dando conta neste momento? Será que tem alguma maneirinha de eu facilitar isso para mim? Né? Tem uma maneirinha de eu curtir alguma coisa, de eu ter humor com alguma coisa? Você falou uma coisa agora que me fez lembrar, né? Que fugiu a palavra agora, assim, do novo normal. Muitas pessoas ficam, quando o novo normal chegar, como se eu tivesse parado esperando, olha, semana que vem, às 5 da tarde, terminou a pandemia, vamos voltar para os trabalhos, consultórios, casa, desmonta tudo que a tecnologia conseguiu. Eu falei, não, isso não existe. Não. Isso é negar a realidade, porque o novo normal já está acontecendo há alguns anos. O Uhum. novo normal eu tenho um inimigo invisível que se chama coronavírus e que daqui a pouco pode ser qualquer outro inimigo invisível que mudou o mundo. Eu Sim, tenho um inimigo invisível que o clima está mudando e eu poderia entrar em milhões de questões. Então, eu tenho que viver com o que eu tenho agora. sim. Então, assim, vamos ser agradecidos à tecnologia. Quanta coisa foi desenvolvida, como que a gente aprendeu e usa ótimos, até esse nosso papo, Claro, né? A não. gente não estaria conversando assim há 2 anos atrás. Sim, Estaríamos numa roda de conversa, era? e como que existe tecnologia com ciência, com estudo, com pesquisa, né? Isso tem que existir, isso tem que ser apoiado, né? E assim, uma coisa do Carmo que eu acho que ajuda muito a gente seguir com o Hum, dedo, que é contar com o outro, sabe? Contar com sim, o outro, confiar. E é nisso que eu te agradeço a presença aqui, porque eu acho que a pandemia reafirmou isso. Cuidar, né? Cuidar. Eu uhum, cuido de mim, cuido do outro, preciso cuidar do outro, estar com o outro, acolher o outro. E isso é uma maneira de eu conseguir seguir em frente, né? A parceria, né? Então, a gente poder conversar, poder contar e ter aliados, né? Aliados no medo, na é alegria. uma conversa construtiva, né, Mônica? Ao invés de você estar preso na tecnologia, só vendo e recebendo coisas e informações, e muitas absurdamente desnecessárias, Uhum. vamos fazer a tecnologia em prol da saúde. Saúde emocional, saúde coletiva, bem-estar social. Essa troca está sendo assim, um barato. Esse sábado a gente está batendo um papo. E onde Muito estão gostoso. os nossos recursos? Né? O que eu tenho que eu posso usar a meu favor, né? O meu corpo, Sim. o que eu posso usar a meu favor nessa dificuldade que eu tenho?
de me expor ou de fazer alguma coisa, o que eu posso usar a meu favor? Eu não estou sozinha no mundo, né? Eu estou aqui, eu existo e eu tenho pessoas para me ajudar. Isso é ótimo. E é nisso que eu chamei a do Karma aqui. Eu tenho pessoas queridas e que acolhem, né? Acolhem. E do Carmo, eu queria te perguntar, ou te deixar bem à vontade para você falar, deixar alguma coisa, comentar alguma coisa que tenha ficado para trás com relação a esse assunto. Se você deseja fazer uma finalização. A palavra básica que eu diria é muito obrigada. Porque essa oportunidade enriquece a mim, enriquece a você, e espero de coração que esse nosso papo seja luz para alguém que possa estar nos assistindo. Não importa que seja uma pessoa, mas uma luzinha acesa espalha para outra luzinha, e isso a gente ilumina e acontece a transformação. Sim. Né? E uma coisa que eu uso também dentro do que você fala, né? Eu uso muito, até fiz um workshop com isso, de casulo à borboleta. Todo mundo tem o seu tempo. Né? O Rubens Braga tem até uma poesia linda, não tem assim de cabeça, mas que fala, se você ajuda, cutuca o casulo para a borboletinha nascer, você mata. Tem o tempo, você só está junto assistindo. Eu acho que esse nosso tempo todo é uma transformação para que cada um possa sair uma linda borboleta e voe pela vida. Isso. E que os nossos bate-papos possam ser assim, né, bons para quem está assistindo, que possa ser uma luzinha, né, possa ajudar ou complementar ou inspirar. Eu acho que inspirar é bom. Inspirar esse povo a ser luz, né? E você ajuda nisso, você está até agora com uma oficina, né, que vai acontecer, acho que por agora. A gente estou comemorando os 20 anos. Parabéns pelos 20 anos, essa é uma estrada. 20 anos da oficina Jogos de Improvisação cênica. Então, por falar nisso, para quem ainda não conhece o canal, a gente está falando aqui via YouTube, né? Mas tem no Instagram, Corpo Luz MT, tem no Facebook, Corpo Luz Mônica Tavares. Lá tem o link na bio do Instagram e no corpo lá da página do Facebook sobre esse trabalho com jogos de improvisação, sobre textos, a minha dissertação está lá, textos, artigos relacionados ao tema. E aqui o bate-papo pretende, assim, eu pretendo que esse bate-papo seja quinzenal e com convidados assim, especiais como você, que vai falar sobre isso, assim, o que está relacionado com esse corpo que existe, que é um corpo que está aí para brilhar, né? Um corpo que está para brilhar, para existir plenamente na totalidade. Então, quem não conhece, se inscreve aí no YouTube, vai lá no Instagram, no Facebook, e a gente vai construindo esse espaço. E o Instagram está lindíssimo. Quem não conhece, vale lá para dar uma passada e visita. E a do Carmo também tem Instagram, né, do Carmo? Como é do carmomendes.pc. Olha, e é isso. Quem quiser saber mais sobre psicodrama, sobre a terapia com psicodrama, né, a do Carmo está aí, está lá no Instagram. Disponível para um bate-papo e tirar dúvidas de quem quiser. Que lindo! Gente, eita! Muito obrigada, querida. Muito obrigada, Mônica. Estamos aí sempre que precisar. Sucessos na tua oficina. E obrigada. Obrigada, querida. Beijo, Flor. Agora, de coração, olha o nosso abraço aqui, de coração. Olha o corpo presente. Olha o presente. Ou assim, o borboletinha, é o corpo presente. É o corpo. A gente brinca com o corpo. Não é? Valeu, Mônica. Beijão. Beijo. Tchau.